Então tá, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem acomodados aí para nós continuarmos então em mais um estudo. E hoje, Júlio perguntou aqui se havia visitantes, então, diante da negativa de visitantes, eu ia informá-los, mas então eu informo vocês da casa que hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente. Tá? Eu gosto de fazer os estudos, como vocês sabem, expositivos, mas hoje nós estamos encerrando um mês que foi um mês diferente. E se você veio a todos os domingos desse mês, você percebeu que nós tivemos em cada domingo um missionário falando. Então, nós encerramos hoje o nosso mês missionário. Então, nós tivemos a Liz com o André Maroto, depois nós tivemos o Darwin e, no último, nós tivemos o Arthur. Então, hoje, eu quero encerrar o nosso mês missionário, porque você já vai ficar sabendo. Mas, antes de dizer o porquê do nosso mês missionário, eu quero lembrar você, então, que nós cristãos temos o privilégio de interagirmos, de nos manifestarmos, de nos relacionarmos com Deus, que Ele não está lá longe no céu. Pelo contrário, a Bíblia fala que desde o princípio, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, desde o princípio, quando Deus disse, haja luz, Ele criou tudo isso que nós estamos vendo aqui. Quando Ele fala, haja luz, Ele está criando o tempo, o espaço e a matéria, a possibilidade disso tudo vir a existir de forma concreta, nisso que nós chamamos de mundo físico. Deus coloca o homem dentro de um lugar físico chamado Jardim no Éden, um jardim específico na terra, na qual Deus gostaria de ali, nesse jardim, nesse contexto físico, onde havia árvores, animais, rios e tudo mais, certo? Frutos. E ali ele teria um relacionamento com o homem. E a partir de Gênesis, nós temos então um Deus que criou todas essas coisas, porque nós não imaginávamos que um dia Ele viria a habitar aqui em carne, depois que nós perdemos o privilégio de estarmos com Ele no Éden. Ele vem habitar em carne, e por isso que quando nós contamos a história, nós contamos ela em antes e depois de Cristo. Porque Ele se manifesta na história, no mundo material. Ele encarna. Então nós, cristãos, nós temos o privilégio de termos a religião da história. Tudo o que Deus faz, Ele fez dentro da história, Ele fez dentro deste mundo. Por isso que o cristão que não conhece história, é um cristão que não conhece totalmente a sua identidade. Porque nós precisamos conhecer um Deus que se manifesta na história e que usa momentos históricos para se manifestar ao seu povo. Nós temos um livro, o livro de Esther, o nome de Deus não é citado em nenhum momento, mas nós vemos na história do remanescente judeu que não retornou do cativeiro para Jerusalém, mas o fato deles terem ficado lá permitiu que Deus livrasse todos os judeus de todos os lugares por meio de Esther, por meio de Mordecai. Tudo isso acontece dentro da história. Nós temos um momento que nós lembramos a encarnação de Cristo. Nós temos um momento que é a Páscoa, nós temos Moisés falando para o povo sair do Egito em um momento específico da história. Então eu gosto da história, porque a história é o desenrolar de Deus lidando e relacionando-se com o seu povo. Eis a maravilha da história. Deus coordenando e colocando todas as coisas debaixo da sua autoridade. E usando momentos históricos. E não é só lá no passado, lá nos tempos bíblicos, Deus continua atuando na história agora. Por isso que nós tivemos um mês missionário, onde nós ouvimos histórias de pessoas que contaram momentos e oportunidades que estão tendo em sua vida de ser a presença de Cristo.
Nós tivemos o Ademir aqui agora, falando para nós e nos desafiando a continuarmos a sermos a presença de Cristo onde nós estamos. Então isso é legal. E nós terminamos esse mês missionário, então, porque esse mês, no final do mês, bem especificamente, nós temos uma celebração, quem lembra? A Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, um monge sozinho pregou 95 teses na porta de uma igreja, e eu não sei se esse monge imaginava, mas ali Deus estava usando aquele momento para mudar a história. E você e eu só estamos hoje reunidos aqui, porque aquele monge foi capaz de fazer aquilo. Então hoje eu quero que você vislumbre um pouquinho daquilo que Deus está fazendo por meio de nós hoje. Mas antes eu quero usar um versículo que o Ademir plagiou. Eu pensei nisso antes dele, eu acho. Não sei quem pensou antes. Mas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Abra aí sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Como o Ademir falou, são as últimas palavras registradas de Jesus em pessoa. E diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A partir desse momento, Jesus inaugura a história da igreja. A partir desse momento, Jesus agora, ele foi levado aos céus, mas deixou aí, ou daqui a pouquinho vai entregar, melhor dizendo, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que é o motor, o combustível, o movimento que toda igreja usa ainda hoje para continuar se movendo. Um pouquinho do livro de Atos, então. Do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Atos, o livro conta como o evangelho se expande a partir da Judéia. Lembra disso aí, Judéia, Samaria, até os confins da terra, tá? Depois, o capítulo 8, o evangelho chega a Samaria. Filipe já está levando o evangelho adiante. Os judeus até estão meio espantados como é que o evangelho chega a Samaria. Capítulo 9, há a conversão de um judeu que estava perseguindo a igreja, e ele estava perseguindo a igreja, no capítulo 9, indo até a cidade de Damasco, capital da Síria. Ou seja, o evangelho já não está mais na Judéia e Samaria e começa a sua expansão. No capítulo 10, um romano chamado Cornélio chama Pedro para ouvir o evangelho, e Cornélio era de Cesareia, ou seja, o evangelho está se expandindo. Capítulo 11, nós já temos a terceira maior cidade da antiguidade recebendo cristãos, que é a cidade de Antioquia. Capítulo 13 e 14, Paulo começa com suas viagens missionárias, e ele começa pela região da Galácia. Capítulos 16 a 18, a segunda viagem de Paulo, e ele vai até a região da Macedônia e Acaia. Capítulos 19 e 20, a terceira viagem de missionária de Paulo, ele pega aquelas igrejas da Ásia Menor ali, Éfeso, Pérgamo, e ele vai em todas aquelas cidades da região ali. Capítulo 21 a 26, Paulo foi preso, e o fato de ele ser preso, ele é levado a Cesareia, mas depois ele é levado até a mais famosa cidade da antiguidade, Roma, e lá há uma igreja, e Paulo está agora lá testemunhando aquilo que Cristo pediu em Atos 1:8. E capítulo 27 e 28 do livro de Atos termina com Paulo em Roma. E se você leu todo o livro de Atos, você fica com aquele gostinho assim, tipo, esse livro parece que não terminou. E eu digo a vocês, não, o livro de Atos não terminou. O livro de Atos, ele não é apenas o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro dos atos que o Espírito Santo vai fazer por meio da sua igreja. Por isso o livro termina e você diz assim, tá, mas cadê o final? Parece que você está lendo os contos inacabados, né, do Tolkien. Cadê o final do negócio? Não tem final. Sabe por que não tem final? Porque vocês estão aqui. Porque a igreja ainda está acontecendo.
Então o livro de Atos, ele não tem um final, mas o livro conta a expansão de como o evangelho sai da Judéia, ele vai a Samaria e ele alcança os confins da terra por meio de mim e por meio de você. Então o livro de Atos não termina. O cristianismo, ele sempre esteve no meio hostil. Nós estamos reclamando, é difícil ser cristão hoje, nossa, que dificuldade de pregar hoje. É porque você não conhece história, você não conhece cristianismo, e você não estudou nada sobre o desenvolvimento da história através dos séculos até chegar hoje. E você vai descobrir que é um privilégio ser um cristão na cidade de Caxias do Sul no ano de 2023. Ainda é um privilégio nós sermos um cristão aqui onde estamos. O cristianismo sempre cresceu em um ambiente hostil. Ele sempre foi perseguido, principalmente no início, por governadores romanos. Foi Nero que mandou matar Pedro, Nero que mandou matar Paulo, Domiciano que perseguiu a igreja da Judéia, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano. Todos esses imperadores romanos queriam acabar e sufocar com a igreja. Nesse contexto desses imperadores romanos, é que as testemunhas foram levando o evangelho adiante. Aquelas pessoas que corajosamente entenderam e obedeceram ao que Cristo falou: vocês serão minhas testemunhas. Por quê? Porque descerá sobre vocês com poder o Espírito Santo. Não é na força de vocês, não é no poder de vocês. O evangelho vai se expandir. O evangelho vai aumentar. E por mais que os imperadores romanos tentem suprimir esse movimento, ele vai ser impossível de ser contido. Lá pelo ano 308, 312, mais ou menos, um imperador romano se rende ao cristianismo. Constantino diz assim: vamos transformar nesse negócio a religião oficial do Império Romano. E aí talvez muitos de nós diriam: ufa, é um alívio para os cristãos. Em parte é mesmo. Foi um alívio para essas pessoas que estavam sendo perseguidas, mortas, espancadas, colocadas em arenas para ser devoradas por feras, colocadas em calabouços e deixadas ali para morrer de fome, ou ainda vinha alguém dizendo: nega Jesus, troca Jesus por qualquer outra coisa. E elas se mantinham firmes e foram sendo martirizadas através da história. E assim como o cristianismo começa com o sangue de Cristo, ele expande com o sangue de muitas testemunhas. E é por meio do sangue derramado que o cristianismo vai expandindo. Constantino agora então deu a princípio um alívio para essas pessoas. Elas não precisavam mais se esconder, elas podiam pregar em paz, elas podiam falar de Jesus, e isso foi um benefício para a igreja. Ao mesmo tempo, a igreja, quando ela começa a fazer parte do oficial, ela começa a ficar à mercê da conveniência e da politicagem. Com isso, a igreja passou a se corromper. Ela começou a se corromper em sua doutrina. E quando a igreja se corrompe em sua doutrina, a moral da igreja começa a ser decaída e ela começa a perder o seu vigor. E tudo o que vai prevalecer em uma igreja cuja doutrina foi corrompida é o ego e a luta de poder. A igreja agora, ela não está mais apenas única e exclusivamente sendo movida pelo poder do Espírito Santo, ela está sendo movida pela ganância de pessoas. Ela está sendo movida pela conveniência. Ela está sendo movida pelos benefícios e não mais pelo poder do Espírito Santo. E aí a igreja cristã, ou grande parte dela, não toda, se entregou agora à ignorância. Ela começou a abandonar o texto bíblico. E pessoas começaram a dizer, sem olhar para a Bíblia, o que iria acontecer ou o que deveria ser feito. E a igreja agora ela está lançada na ignorância e começou a praticar um monte de coisa estranha. Muita coisa estranha. Primeira coisa é que a Bíblia não podia ser lida em qualquer idioma. Havia 3 idiomas oficiais: o hebraico e o grego do Antigo e Novo Testamento e o latim. Era só o que você podia usar. Se você não falasse qualquer uma dessas línguas, você não poderia ler a Bíblia. Mas mais do que isso,
Era muito caro você ter uma Bíblia escrita, porque naquela época não existia a imprensa, tudo tinha que ser copiado à mão, e havia inclusive muitas igrejas na Europa que não tinham uma Bíblia. Tinham que confiar única e exclusivamente no que o sacerdote estava falando. Eles não podiam sequer olhar e dizer, será que o que ele está falando está no contexto bíblico? E com isso, então, quando a igreja perde a Bíblia, ela começa com o culto às imagens, ela começa com as compras de relíquias sagradas, ela começa com a invocação dos santos, ela começa com a ideia do purgatório, e agora você não vai mais para o céu, você vai para o purgatório. Aí começa a ideia da transubstanciação, a confissão exclusiva aos sacerdotes, a tradição começa a dar lugar sobre a autoridade das Escrituras, e aquilo que a igreja vai fazendo é mais importante do que a Bíblia fala. A alienação da Bíblia, então, porque não tínhamos mais ela na língua das pessoas. Aí a ideia da salvação pelas obras, o culto mariano, onde ela é mediadora, corredentora, imaculada, e por fim a venda de indulgências. Tudo isso tornou a igreja cristã uma igreja que perdeu o caminho bíblico. Perdeu o caminho bíblico. E aí você diz assim, mas foi assim com todos? Eu vou dizer, não. Deus sempre teve um remanescente fiel. Deus sempre manteve pessoas fiéis. Deus sempre manteve pessoas que tinham amor à Bíblia e à sua palavra. E eu lembro aqui de John Wycliffe, na Inglaterra, John Huss, Jerônimo de Savonarola, pessoas que antes mesmo de qualquer reforma vir a acontecer, eles já estavam lutando para que a igreja não perdesse a sua fidelidade. Mas todos esses, assim como os mártires do passado, derramaram seu sangue diante da igreja. Foram condenados à morte, e a igreja não queria mais ouvir, porque ela estava na conveniência de todos aqueles poderes que agora não era mais a força do Espírito Santo. E aí, se você parar para ouvir a história um pouquinho, no dia 31 de outubro de 1517, um monge, formado dentro da Igreja Católica, que havia se escandalizado depois de ter visitado Roma e descoberto toda a corrupção que estava envolvendo a igreja e o Deus a quem ele amava, quando ele estava já lecionando aulas de Novo Testamento, e ele é impactado por um versículo do livro de Romanos, ele então monta 95 teses do porquê a igreja precisava ser reformada. E ele vai até a porta da sua igrejinha, onde os seus fiéis estavam comprando indulgências para chegar no céu, pagando dinheiro para tirar a gente do purgatório, e ele disse, a Bíblia não fala isso. Ele vai lá e prega essas 95 teses. Logo, isso cria uma situação sui generis, porque jamais alguém havia enfrentado a igreja com tanta coragem. Tanto foi que demorou até o ano de 1521, quando ele foi chamado diante dos imperadores germânicos, na dieta conhecida como dieta de Worms, e lá, um único monge está enfrentando a instituição mais poderosa da história e um dos imperadores mais poderosos da história. E a igreja e o enviado da igreja e o imperador dizem para ele, você tem que negar isso que você escreveu. Eu só queria ter a oportunidade de olhar do céu essa cena. Um monge pequenininho, que está tentando lutar para que a Bíblia mantenha-se viva dentro da igreja, seja a única autoridade sobre a igreja, que seja manifesta a todos e que seja ofertada a graça que a Bíblia fala que é o que Deus está ofertando a todos. Aquele pequeno monge, enfrentando as duas mais gigantescas instituições que você poderia ver, porque o Sacro Império Romano-Germânico é o herdeiro do Império Romano. Então é como se ele estivesse diante do César da sua época e diante da mais feroz instituição, cujo qualquer pessoa que tenha se levantado contra ela havia morrido. Eu queria ver do céu aquilo. Porque não pode esse monge suportar tudo isso. Tinha que ter uma força divina ali.
E aí, então, naquele dia, quando é pedido para ele, revogue tudo isso que você disse, eu copiei aqui exatamente a frase que Lutero falou diante da igreja, do emissário papal e do imperador. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela mais clara razão, eu sou convencido pelas Escrituras que citei. Minha consciência está cativa da palavra de Deus. Assim eu não posso e não vou me retratar de nada, porque agir contra a consciência não é seguro nem saudável. Que Deus me ajude. Amém. Martinho não foi o único, embora em todas as suas circunstâncias, meio que como no livro de Esther, ele consegue escapar. Ele, nesse mesmo ano, ele foi considerado um herege, ele foi excomungado, e com isso significa que qualquer pessoa poderia matar Lutero sem responder qualquer tipo de penalidade, porque estava matando um herege. A sua vida foi preservada. Ele traduz a Bíblia para o alemão. E na época havia a imprensa de Gutenberg, que aí fez com que essa Bíblia fosse manifesta, além das suas 95 teses, além de outros muitos livretos que ele produziu, alcançassem o povo e inflamassem a Europa e pessoas estivessem sendo libertas. E atrás de Lutero veio Philip Melanchthon, Zwinglio, os puritanos da Inglaterra, entre eles Martin Bucer, John Wesley, que veio depois da Igreja da Inglaterra, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, Spurgeon. Poderíamos citar aqui 1 milhão de nomes de pessoas que vieram depois de todo esse movimento de Deus. E esse movimento ele possuía algumas colunas básicas. Quais eram as colunas básicas que tinha esse movimento? Ele dizia assim: somente a Escritura. Todos esses reformadores diziam a mesma coisa: a Bíblia é a palavra e a autorrevelação de Deus. A igreja não tem autoridade sobre a Escritura, mas a Escritura tem autoridade sobre a igreja. Porque a Escritura diz para a igreja para onde ela tem que andar, e não a igreja diz à Escritura o que ela deve fazer. Então a Bíblia ela é o guia do cristão, então nada pode ser maior do que ela, porque ela é a autorrevelação de Deus. Por isso nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e não a tradição humana. Segunda coisa é que esses reformadores diziam que somente a fé é o elemento que nos leva à apropriação correta da salvação. A salvação não acontece por meio de obra, você não compra a tua salvação. A salvação é pela fé no sacrifício do Messias. Você não agrada a Deus, você não se torna capaz de ser apresentado correto diante de Deus por meio daquilo que você faz, porque o que nós somos é o fato de sermos pecadores. Também dizia que é somente a graça, a forma pela qual Deus oferta a sua salvação. Salvação não se conquista por mérito. Não há nada que eu possa fazer aqui que conquiste essa salvação. Ninguém um dia vai chegar no céu dizendo: oh, eu estou aqui porque eu mereci. Pelo contrário, nós estaremos no céu dizendo: eu não mereci, mas Cristo fez por mim. E isso foi graça de Deus. Também ela fala de somente Cristo. Os reformadores falavam que Cristo é o único mediador, assim como fala o livro de Hebreus, assim como fala Gálatas. Enfim, Cristo é o único mediador entre Deus e homens e não há outro. Não tem outra forma, ninguém pode mediar a nossa ação diante de Deus. Por mais que alguém, não, mas eu escrevi aqui que pode. A tradição aqui diz que pode. E aí você vai para a Bíblia e diz, mas a Bíblia diz que não. E a tradição não é maior que a Bíblia. Ninguém mais tem autoridade para isso. Se você lembrar do livro de Apocalipse, chega um momento em que João começa a chorar, porque ninguém é capaz de abrir o livro e romper os seus selos, mas um cordeiro. E lá no céu, tu diz assim, quem é que estava lá no céu? Todo mundo, estavam os apóstolos, os profetas, toda a galera estava lá. E ninguém foi encontrado apto a abrir o livro, senão o cordeiro que parecia ter estado morto. Também estava lá, todo mundo estava lá. Isso mostra que ninguém foi capaz de abrir o livro e os selos, a não ser o próprio Cordeiro. Então,
além disso, também fala que a glória deve ser entregue, então, única e exclusivamente a Deus. Não há nenhuma glória humana na salvação. Por quê? Porque glória humana é vazia. Glória humana é vanglória ou idolatria. Por isso que a única glória deve ser entregue a Deus. Qualquer glória que não seja entregue a Ele é uma forma de idolatria e, por isso, um desvio da sua palavra. Você e eu continuamos essa história. Você e eu somos a continuação de Atos 1:8. Nós somos a continuação das testemunhas, de Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos. E como é que nós continuamos o livro de Atos? Como é que nós tornamos ele vivo hoje, aqui em Caxias do Sul? Sob o poder e a força do mesmo Espírito. Confessando o mesmo Messias. Se dispondo na mesma coragem de todas essas pessoas que eu citei aqui. Encarando a mesma disposição para enfrentar a hostilidade do mundo. Não é se acovardando. Não é se escondendo. Não é lamentando que, puxa, está difícil evangelizar. Achei extremamente oportuno o desafio que o Ademir fez para nós hoje aqui. Outras pessoas investiram na minha vida, gastaram um tempo me ensinando que isso é verdade. E antes disso, outras pessoas fizeram com outras pessoas. E antes, outras pessoas com outras pessoas. E se nós voltarmos à direção da história, nós vamos ter Jesus em Atos 1:8 mandando todo mundo ser testemunha. Nós continuamos essa história. Então hoje nós temos os mesmos desafios. Nós somos ingênuos de achar que hoje está mais difícil de evangelizar do que naquela época. Hoje a gente diz assim, não, nossa, porque qualquer coisa que eu falar eu serei preso. Vamos olhar o livro de Atos aqui. Pedro foi preso, Paulo foi preso, toda a galera, né, passou, Estevão foi martirizado. O que você acha que você é diferente ou melhor do que esses homens? Então nós precisamos enfrentar os desafios. E eu listei aqui alguns dos desafios que hoje nós temos para continuarmos o livro de Atos. E o primeiro desafio que você e eu temos é o combater o liberalismo. Combater aquelas pessoas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Combater aquelas pessoas que dizem assim, a Bíblia, algumas coisas até é a palavra de Deus, mas muitas não, muitas coisas é os homens que escreveram. E se nós pensarmos assim, bom, tudo isso aqui vai embora, porque se há alguma coisa aqui que não foi autorrevelação de Deus, então eu não posso acreditar em nenhuma das suas páginas. Então é uma mentira, é melhor eu fechar isso aqui e viver como um ateu, e não mais como um cristão. Então nosso testemunho precisa continuar acontecendo de que isso aqui é a palavra de Deus. E é o que tem autoridade e a autorrevelação de Deus para que eu possa chegar até Ele por meio da graça, do amor e do sacrifício de Jesus Cristo. Também nós temos que enfrentar o abandono das congregações, onde muitas pessoas têm abandonado as suas congregações, os seus grupos, e têm tentado viver um cristianismo sozinho, onde eu acho que não dá para viver assim. Por quê? Porque você não tem todos os dons, e você precisa das pessoas para te ajudar a chegar à plenitude dos dons. Deus não deu todos os dons para você. Lamento se você achava que isso era verdade. E não basta você sentar diante da tela de um computador, escutar uma boa pregação, quando escuta uma boa pregação, e achar que isso é ser um bom cristão. Não dá para não se envolver na vida de pessoas, que é o que o Ademir pediu para nós aqui. Não tem como não sentar e não se preocupar com alguém, não tem como não discipular alguém e ajudá-la a chegar cada vez mais próxima de Cristo. Não tem como, a gente tem que sair desse comodismo e de achar que não, eu não preciso frequentar uma igreja. Por quê? Porque Cristo instituiu a igreja. Esse é o problema do liberalismo. A gente não crê em toda a palavra de Deus, então a gente interpreta do jeito que a gente quer as palavras de Cristo.
Cristo não fez a igreja. Cristo fez uma coisa maluca, que daí eu vou se eu quero, eu vou quando é conveniente, eu vou se eu acho legal, eu vou se eu gosto das pessoas. Não é isso que está na Bíblia. Então, desculpa, se você está fazendo isso, você não está agindo como um cristão. Também nós temos que enfrentar o secularismo, que é essa ideia em que nós temos que tirar Cristo de tudo. E o Rafa tem nos alertado, o livro do Rafa fala sobre isso, onde a proposta secularista não é a proposta do cristão. O cristão leva Cristo aonde ele estiver. Se ele está na escola, ele leva na escola. Se ele está no trabalho, ele leva no trabalho. Se ele está em casa, ele leva em casa. Se ele vai para o grupo célula, ele leva no grupo célula. Se ele está na igreja, ele leva para a igreja. Não dá para separar. Não, domingo eu vou na igreja. Segunda é trabalho aí, cada um por si. Cristão não pode fazer isso. Então, essa ideia de separar e de tirar Deus de todas as coisas e viver uma vida sem Deus, não é a proposta. Nós também temos como desafio o hedonismo, onde nós queremos tudo o que é de mais excelente, bom e prazeroso. Nós somos a única geração que quer se aposentar com 20 anos de idade, que já quer ter o dinheiro ganho por meio dos vídeos que o pessoal vai assistir do YouTube, por meio do nosso Instagram, né? E aí nós vamos ganhar muita grana com aquilo e vamos viver viajando, vamos viver só comendo em bons restaurantes, não vamos precisar trabalhar, não vamos ver nada porque nós já temos a nossa grana. Ou nós vamos investir na Bolsa de Valores, deixar aquilo lá render e viver daqueles juros e tudo mais. É pecado fazer isso? Não é pecado fazer isso, mas é pecado ter uma vida sendo vivida de forma fútil para seu único prazer. É pecado. Porque essa não é a proposta de Cristo. Cristo não disse, agora joguem uma rede numa linda praia e vivam lá para o resto da vida descansados. Ele disse, não. Descerá o Espírito Santo com poder sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, enquanto nós não estivermos cumprindo isso, é errado. Mas então eu nunca posso fazer isso. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que viver para isso é um problema. Outro desafio para nós hoje é vivermos uma sociedade onde tudo o que governa é o amor ao dinheiro. Tudo é cifra, tudo é dinheiro, tudo é grana, o que move é dinheiro. O sucesso é medido pela quantidade de bens que eu tenho. Eu sou considerado bem-sucedido se eu estou no meio de pessoas influentes, cheias de dinheiro. Eu sou considerado bem-sucedido se eu visto roupas de marca, muito caras. Eu sou considerado de sucesso se eu viajo para lugares extravagantes. E não. Antes do dinheiro, como Jesus mesmo falou para aquele rico, ele disse, olha, para ganhar o reino dos céus, você tem que me seguir. E tem uma coisa que te atrapalha, todo esse teu dinheiro, então vai, entrega ele aos pobres e aí começa a me seguir. Então eu tenho que fazer isso? Só se Jesus falar para você. O que eu estou dizendo é que não dá, é inútil, fútil viver nesta vida, única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Outro problema para nós é que nós vivemos uma era do sincretismo. Vai dizer, o que é o sincretismo? É quando o cristianismo começa a ser infestado por práticas que não são cristãs. Aí começa óleo bento daquilo, unção de não sei o que lá, vassoura que varre os espíritos para não sei aonde, você tem que fazer uma oração num lugar específico, ou no monte, ou na beira do mar, ou no porão da tua casa. Se não for ali, não é sagrado, não é legal, não é bom, Deus não vai ouvir. E aí o cristianismo começa a ter uma cara de todas as outras religiões, menos de cristianismo. Onde Jesus fala que você vai orar em secreto, pedir para o teu pai que faz em secreto, e lá vocês terão uma comunhão em secreto. Não fiquem como os religiosos orando nas esquinas e tudo mais para serem vistos pelos homens. Aí nós começamos a acrescentar um monte de coisa. Não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem o vale do sal, o vale da água, o vale do não sei o quê. E aí quando vê, a gente está com um cristianismo que nem bíblico mais é. Onde já se foi, está perdido. Precisa ser reformado. Também nós temos como desafio o comodismo, onde tudo o que fazemos é a falta da visão do reino de Deus. Se você olhar para todo o discurso de Jesus, ele estava a todo momento apresentando a vinda do reino de Deus e incentivando as pessoas a se engajarem nesse reino. Mas hoje nós vivemos um comodismo, vivemos uma vida onde o reino passa longe. Nossas orações não acontecem, temos uma falta de capacidade de ir até as pessoas, porque é muito mais fácil nós ligarmos a nossa televisão, lá nós temos os nossos
streamings favoritos, com 1 milhão de filmes cada um, e até assistir todos, demora, né? Então é mais legal a gente ficar em casa fazendo maratona de série. Antes fizéssemos maratona na rua. Né, Virginia? Vale mais, maratona de série, tu está sentado ali, está fazendo nada. Pelo menos na rua está fazendo exercício. Pode até encontrar com alguém e dizer, já ouviu falar de Jesus? Né? É bem melhor. Nós também temos como desafio a igreja autoindulgente, aonde dentro da igreja está sendo aceita todas as coisas. Sem qualquer tipo de medo, nós estamos permitindo que namorados façam sexo, que o divórcio aconteça de uma forma aberta, que as festas que a gente frequenta não tenham nenhuma santidade ou não levem a gente a pensar em alguma santidade, aonde a gente pode ir para as redes sociais e mostrar tudo para todos. Até agora descobri que tem até perdi o nome do negócio lá, que você paga para ver coisas que a pessoa só vai mostrar ali naquele canal. Em geral é 18+ esse negócio. Até isso agora tem. E nós estamos permitindo, e eu acredito que tem muito cristão que está frequentando esse tipo de coisa. É uma igreja autoindulgente, onde a santidade não é mais a nossa prática, onde não é mais o que nós queremos fazer, e a gente se permite dar as nossas liberdadezinhas. Não, uma mentirinha aqui não vai ter problema. Não, uma sonegada aqui não vai ter problema. Uma coisinha feita ali, e nós vamos se tornando autoindulgentes. E aí hoje nós temos uma igreja que não tem diferença nenhuma para o mundo. Os índices de divórcio na igreja são iguais aos do mundo, o número de pessoas que fazem sexo dentro do namoro na igreja e no mundo são iguais, não existe nenhum tipo de temor, não existe, os mentirosos do mundo são os mentirosos na igreja, os adúlteros do mundo são os adúlteros da igreja, e nós não temos mais santidade. E por fim, outro desafio que nós temos, o egocentrismo. De achar que todas as coisas precisam girar ao redor do meu umbigo. Egocêntrico é aquela pessoa que acha que tudo tem que girar ao redor dele, todas as pessoas têm que servi-lo, todas as pessoas têm que fazer o que ele acha que tem que fazer, todas as pessoas têm que fazer, todos os ministérios têm que funcionar de acordo com como ele acha que tem que funcionar. E aí nós vamos tendo um grande problema, porque 2 egocêntricos já é um problema. Você imagina se nós tivéssemos aqui mais de 100 e poucos egocêntricos. Não ia dar certo mesmo. No dia 31 de outubro de 1517, um monge sozinho enfrentou o mundo porque descobriu que a igreja não estava mais de acordo com o que Deus havia proposto a ela. Se você fosse esse monge em 2023, o que você faria? Nós somos os herdeiros daquela missão de Atos 1:8, mas da continuidade de uma igreja viva, cuja palavra é a nossa regra de fé e de prática, a fé tem que ser a única expressão para que nós nos apropriemos da salvação. A salvação, ela é uma oferta de graça feita por Deus a todos nós, pecadores. E somente Cristo tem o poder de ser o mediador entre Deus e os homens. E a glória de toda a história deve ser única e exclusivamente para Deus. Ou nós vivemos essa verdade, ou nós seremos uma igreja que está à espera de alguém mais que virá reformá-la, porque perdemos o propósito de estarmos aqui. Que Deus tenha piedade de nós, e nós a coragem que aquele homem teve de trazer o cristianismo de volta para os seus trilhos. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, que Tu estejas sendo o Senhor da história. Obrigado, Pai, porque a história não é uma história alheia da humanidade. A história é o momento em que Você criou para ter um relacionamento com a humanidade que criou. Senhor, que nós possamos lembrar disso. Nós não somos donos da história, mas Tu mesmo manifesta-se dentro do tempo, dentro do espaço, e isso nos faz agora vivermos a Tua história. Ô Senhor, que a gente possa lembrar, que sejamos um povo que não se esquece de tudo aquilo que já foi feito, de quantas vezes Tu nos chama de volta para Ti, e de fazermos aquilo que é certo diante do cristianismo.
Senhor, que a gente comemore dia 31 de outubro como um passo, um lembrete de que um dia tu teve que buscar alguém para resgatar a tua igreja de caminhos tortos que ela estava vivendo. E por favor, Senhor, que nós como igreja de 2023 e mais adiante, não venhamos a perder toda essa história, que não tenha que haver mais alguma reforma, mas que por meio do poder do Espírito Santo, derramado desde Atos capítulo 2, que fez com que aqueles homens fossem corajosamente pregar o Evangelho, e a partir dali, muitos estão cumprindo a mesma coisa. Por meio daqueles homens que já derramaram o seu sangue, para que nós pudéssemos hoje estar aqui ouvindo e lendo essas palavras, por cada uma dessas pessoas, que foram movidas pelo teu poder, e também nós, no mesmo Espírito, possamos levar adiante esse cristianismo. É esse, Pai, o nosso pedido, e é isso que nós queremos, em nome de Cristo. Amém.